Olá, sejam muito bem-vindos, todos vocês, ao nosso canal Jesus no Leme. Hoje nós estamos recebendo Cláudia Farache, nossa amiga de trabalho espírita. Cláudia é professora e atualmente é coordenadora do Departamento da Evangelização de Infância e Juventude da FERN, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Estamos muito felizes, Cláudia, por você estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente. Muito bem-vinda. Oi, Cíntia, obrigada. A alegria é minha. Fiquei muito feliz com o convite. É muito bom estar aqui com você, com as pessoas que estão aí no Jesus no Leme, dialogando, conversando um pouco sobre o trabalho da evangelização espírita, infanto-juvenil. Então, desde já, agradecemos imensamente o convite e esperamos que a gente possa ter assim um momento realmente de conversa, de diálogo, de trocas, de interações e que seja bem proveitoso. Muito obrigada. Pois é, vamos lá, Cláudia. A gente queria começar falando um pouquinho sobre o que Miriam Duzzi, ela gosta muito de falar, evangelização em pétalas, no programa da FEB, que a gente vê nas notícias do dia a dia, né, o noticiário, as grandes evoluções tecnológicas, científicas, os avanços que a humanidade já teve nessa área, mas o que falta muito a gente avançar ainda é na parte moral. O que você acha que a evangelização pode contribuir no caso desses avanços que a gente ainda precisa, né, caminhar bastante para o mundo de transição? Nós compreendemos que a evangelização espírita infanto-juvenil, com esse seu grande objetivo, né, de estar sempre voltada para o estudo, para a prática, para a difusão da doutrina espírita, para a vivência do Evangelho de Jesus, ela tem uma contribuição muito grande nesse sentido de alavancar, de contribuir para o progresso moral da humanidade, principalmente porque ela trabalha de forma mais específica com as crianças e os jovens. Então, as crianças estão nesse momento privilegiado, vamos dizer assim, né, para poderem estar ressignificando seus conhecimentos, estão mais abertas a receber novas possibilidades. Os jovens também, nesse momento das buscas, né, das respostas. Então, a evangelização, trazendo o conhecimento espírita e a vivência do Evangelho de Jesus, ela traz exatamente uma nova forma de ver o mundo. Quando ela nos coloca como espíritos imortais, quando ela nos traz a bênção da reencarnação, quando ela nos fala dessa questão da comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, ela traz assim, a lei de causa e efeito, não numa perspectiva de punição, mas numa perspectiva educativa. Então, ela traz realmente para a gente, Cíntia, elementos que nós compreendemos que são fundantes para que sejam feitas essas mudanças em busca do chamado mundo de regeneração, né? Como nos diz o Espírito Santo Agostinho, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda não é um mundo onde impera a felicidade plena, mas é um mundo onde a aurora da felicidade já se apresenta, né? Que imagem bonita. Então, todos nós, com certeza, habitantes da Terra, um planeta ainda de provas e expiações, almejamos viver em um mundo mais feliz. E nós compreendemos que a evangelização, ela traz esses elementos, ela traz essas bases para que as nossas crianças e os nossos jovens, e por que não dizer os nossos adultos também, Sim. porque o trabalho da evangelização, ele, na verdade, é um trabalho também de autoevangelização, para que a gente possa construir mais rapidamente esse mundo de regeneração, esse mundo mais feliz, onde todos almejamos viver. É verdade, Cláudia, eu concordo plenamente, fantástico. Cláudia, e falando um pouquinho sobre quando a gente começa a refletir, né, na doutrina espírita, conhece, estuda, e aí vem aquele despertar, aquela vontade de trabalhar na evangelização, e a gente começa a pensar, será que eu estou pronto? Será que eu tenho conhecimento suficiente? Será que eu tenho jeito? O que que falta? O que que você tem a dizer para essa pessoa pretendente, esse candidato a trabalhar na evangelização? Esse candidato, né, que às vezes fica com tantas dúvidas, será que vou, será que não vou? É.
No livro Nosso Lar, André Luiz tem uma frase lá bem interessante, né, que ele diz assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas é lógico que a gente precisa refletir um pouco mais sobre essa questão. Então, no tocante à especificidade do trabalho da evangelização, a gente entende o seguinte: que o primeiro passo é que a pessoa se sinta realmente atraída pelo trabalho, que ela perceba, vamos dizer assim, que ela faça aquela autoanálise, né? Que ela ore bastante, que ela realmente perceba se ela tem algum tipo de afinidade com aquele trabalho, de contribuição. E aí, a partir desse primeiro passo, que a gente vai chamar assim, como se fosse uma boa vontade, uma disponibilidade para o trabalho, que ela comece a observar também quais são as habilidades básicas necessárias para o mesmo. E aí, uma outra coisa importante, né, Cintia, é que às vezes a gente acha assim, que você iniciar o trabalho como evangelizador é você já ir, né, para um espaço e você já começar ali a trabalhar diretamente com a criança, diretamente com o jovem. Mas a gente sabe que o trabalho da evangelização, ele envolve muitas outras questões. Então, aquele que sente esse chamado, né, que se sente disponível para o trabalho, é importante que ele comece a se engajar, indo para a atividade, indo para o centro naquele dia da atividade, começando a conhecer as famílias, a se familiarizar com as crianças, com os jovens, participando das reuniões dos evangelizadores, enfim, que ele comece aí gradativamente se aproximando do trabalho, participando dos estudos, tanto os estudos mais gerais, né, do conhecimento geral da doutrina espírita, estudos sistematizados da doutrina espírita, como também aqueles estudos mais específicos que os evangelizadores fazem, direcionados mais para a área da infância e juventude. Então, nós compreendemos que a partir, vamos dizer assim, desses sentimentos e dessas vivências, o trabalhador vai percebendo realmente se o momento é chegado. Agora, o que é o mais importante é que ele realmente, ao assumir esse compromisso, né, ele perceba a importância do mesmo e ele tenha essa condição de participar, essa condição de perseverar e de refletir sobre a relevância de um trabalho como esse, de formação das novas gerações. Né, todos os trabalhos dentro da instituição espírita são importantes, mas nós estamos falando aqui de um trabalho, né, de formação das novas gerações, de formação do homem de bem, e ele realmente assuma essa responsabilidade, ele use essa conexão fantástica, né, que é a maior que nós temos, que é a prece, com a espiritualidade superior, para que ele possa realmente cada vez mais se afinizar com o trabalho. Acho que é isso que nós, em linhas gerais, podemos dizer. Lá a gente costuma brincar que o trabalho é voluntário até você aceitar. Depois que você aceitou, você tem que ter em mente que tem aquele compromisso, porque é um trabalho como outro qualquer, apesar de ser voluntário, mas é um compromisso. E a gente conta com a presença, né, do trabalhador, as famílias contam com a presença, as crianças, os jovens, para ter ideia da responsabilidade também, que é o trabalho. É verdade, Cíntia, né? O voluntariado é até o momento que a gente assume. Então, assim, nós somos voluntários para assumir, nós não somos obrigados, né? Nós podemos assumir ou não, mas a partir do momento que a gente assume esse compromisso, né? A partir do momento que a gente firma, vamos dizer assim, essa parceria, então é importante que a gente tenha, assim, essa perseverança, essa constância, né? E que a gente perceba que a nossa presença ali, ela faz a diferença. E aí a gente tem que se esforçar um pouquinho, né? Perseverar, né? Verdade. Cláudia, vamos falar um pouquinho das aulas, né? As aulas que a gente prepara para as crianças, para os jovens, para os bebês. A gente recorre muito hoje em dia à ferramenta da internet, né? Graças a Deus, quem começou a evangelizar bem mais cedo não tinha como, mas a gente hoje em dia facilita muito. E as aulas, a gente percebe, assim, que elas sempre buscam muitas dinâmicas atrativas, muitos materiais
para ser bem atrativo para as crianças e para os jovens também, que precisam, e isso é fantástico, é de uma ajuda inestimável, assim. Só que o que a gente sente muita falta é de ter referência da codificação mesmo nessas aulas, no roteiro, né? E aí a gente começou até na evangelização lá no centro que a gente trabalha, a tentar colocar isso, a gente se policiar, inclusive, para trazer mais Kardec no roteiro, para ter como foco, né? O que você acha sobre isso? Pois é, Cíntia, é verdade, né? A gente hoje encontra, né, muita coisa pronta, mas a gente tem que ter os determinados cuidados, principalmente com aquilo que no documento orientador, né, para ação evangelizadora espírita, tanto da infância como de juventude, a gente denomina como sendo a qualidade doutrinária do trabalho. Então, nós partimos do seguinte princípio e fazemos a seguinte reflexão. O que a doutrina espírita tem, vamos dizer assim, de mais importante para nos trazer é exatamente esse novo olhar sobre a vida. É esse óculos diferenciado para nós estarmos olhando, né, para nós mesmos, para o nosso próximo, enfim, para o mundo em geral. E o grande compromisso da evangelização espírita infanto-juvenil é exatamente levar esse olhar da doutrina espírita. E como é que eu vou levar esse conhecimento espírita, esse olhar da doutrina espírita, se eu não parto, vamos dizer assim, da própria codificação espírita, dos seus princípios? Então, é importante, né, a gente vai até falar, acho que daqui a pouco, um pouco mais, sobre essa questão do dinamismo, sobre essa questão dessa qualidade que a gente pode chamar até de pedagógica, vamos dizer assim, mas nós não podemos esquecer dessa qualidade doutrinária. Então, a gente sempre orienta, né, a gente sempre recomenda que é muito importante que quando nós formos iniciar um determinado assunto, então a gente procure ver onde é que está a origem daquilo ali. Vai lá no Livro dos Espíritos, que é a obra básica, procura nas outras obras, no Livro dos Médiuns, tá certo? No Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, a própria Revista Espírita tem um manancial muito grande, né, de informações importantes, interessantes, e outras obras complementares também, abalizadas. Aí a gente não está querendo dizer aqui que a gente vai levar para a criança de 4, 5 anos a pergunta do Livro dos Espíritos, né? A questão não é essa, mas a gente vai levar o quê? A gente vai levar a essência daquele conhecimento adequada, vamos dizer assim, às condições de aprendizagem daquela criança, daquele jovem, mas nós nos preocupamos muito com isso também, com esses roteiros prontos, que eles não deixam de ter a sua importância, mas que a gente precisa fazer, vamos dizer assim, as devidas adequações, tanto ao contexto sócio-histórico, cultural, familiar da criança e do jovem, mas principalmente também levando em conta essa questão da qualidade doutrinária, ou seja, sem esquecer que o melhor que a doutrina espírita tem a oferecer é o conhecimento que ela traz, é a visão de mundo que ela nos possibilita ter diante das dificuldades, diante dos percalços, enfim, diante de tudo que compõe a nossa vida e a nossa existência. Verdade, Cláudio. Mesmo porque aí tem duas coisas. Primeiro, que a gente precisa se evangelizar também, então cada aula que a gente prepara é um momento para a gente estudar. E segundo, que as crianças hoje em dia, cada vez mais nova essa geração, vem com cada pergunta que, se você não tiver um estudo bem fundamentado, por mais que você traduza e adeque, né, vai adequar a linguagem delas, você não pode chegar lá achando que vai conseguir responder qualquer coisa, porque são espíritos já mais preparados, talvez na segunda encarnação aí como espíritas, e a gente fica às vezes sem resposta. Então tem que estudar mesmo. É verdade, tem que estudar, né? Tem que lembrar essa questão, ninguém educa sem educar-se, ninguém evangeliza sem evangelizar-se, e principalmente esse compromisso de que, se eu estou no trabalho da evangelização espírita infanto juvenil, eu tenho que levar o conhecimento que diz respeito exatamente ao espiritismo, à doutrina espírita, eu tenho que esclarecer e consolar, né, também essas crianças e esses jovens que estão ali participando da ação evangelizadora.
É verdade, esclarecer e consolar, que é o que a doutrina faz com a gente, né? Grande objetivo. Falando então agora um pouquinho sobre a grande amiga da evangelização, amiga espiritual Meimei. Meimei fala muito da parte sentimental, né? Do amor, a importância do acolhimento na evangelização, acolhimento das famílias, das crianças, dos jovens, né? Fala um pouquinho para a gente, Cláudia, da importância dessa qualidade relacional das famílias com evangelizadores, evangelizando. Com certeza. Nós sabemos hoje, né, que em todo o processo educativo, a questão da afetividade, das relações interpessoais, ela não pode ficar de fora. Por quê? Porque enquanto seres humanos precisamos ser vistos nessa nossa perspectiva de integralidade. E a doutrina espírita, que amplia mais ainda essa perspectiva, quando nos coloca na condição de espíritos imortais, então, aí é que nós precisamos valorizar essa questão que nós chamamos, né, também no documento orientador, de qualidade relacional. Então, nós precisamos estar preocupados com a qualidade doutrinária, precisamos estar preocupados, né, com todos esses outros elementos, mas precisamos estar focados também nessa questão da qualidade relacional, das nossas interações com essas famílias, com essas crianças, com esses jovens, com os nossos pares. Não adianta que a gente tenha também, né, aquela demonstração de uma afetividade, de repente ali só com as crianças da família, mas e as nossas relações com os nossos pares? E as nossas relações dentro do centro espírita? E as nossas relações no mundo do trabalho, no mundo da família? Então, a gente pode dizer que essa questão relacional, ela é, assim, extremamente abrangente, e ela está presente em todas as situações e os aspectos da nossa vida, e na evangelização espírita infanto-juvenil, ela precisa ser mais considerada ainda, né? Então, nós precisamos estar sempre atentos à criação desses laços de fraternidade legítima, né, que passam a nos unir para além das questões materiais, para além das questões mundanas. Nós precisamos estar com esse olhar sensível, com essa fala sensível, com essa escuta sensível. Então, esses são elementos essenciais também, são habilidades, são construções, né, que o evangelizador precisa ir gradativamente, tá certo? Formando para que essa afetividade ela se faça parte integrante da ação evangelizadora, tanto com a criança como com o jovem. É verdade. Meimei fala que nesses momentos a gente precisa de menos teoria e mais sentimento, né? Esse olhar que você falou, cuidadoso, de às vezes notar uma situação, um jovem que está passando por alguma coisa. A gente já teve caso de jovem que no meio da aula começa a chorar, e aí a gente, peraí, vamos acolher, vamos ver o que está acontecendo. Não dá para você, não, vamos continuar a aula como se nada tivesse É o que a acontecendo. gente diz, né? Olhar para o outro dessa forma sensível, né? Reconhecer essa questão do sentimento como sendo importante, reconhecer essa afetividade como fazendo parte também desse processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, isso aí é fundamental. Fundamental para dar certo. Cláudia, a gente sabe que para ser evangelizador não precisa ter a formação pedagógica nem psicológica. Claro que é maravilhoso, né? Quando chega um pedagogo lá, a gente vibra, e psicólogo, então, né, também a gente fica muito feliz. Mas a grande maioria lá é uma salada, né? Cada um de uma área diferente, mas a gente sempre reforça muito que precisa se aprofundar e ir atrás do estudo dos conhecimentos pedagógicos e psicológicos dos aspectos daquela turma que você está em contato, de qualquer idade, né? As crianças, jovens, bebês. Procurar conhecer um pouquinho, né? Já que você vai interagir, faz muita diferença. Até que ponto a gente precisa ter esse tipo de conhecimento?
Muito bem, né? Então, realmente essa questão é bem interessante, né? Sandra Borba às vezes gosta de brincar, dizendo que às vezes a gente vê excelentes engenheiros, como a gente vê evangelizadores, né? Excelentes evangelizadores que são, por exemplo, da área tecnológica, ou de outra área, e às vezes a gente encontra um pedagogo que, de repente, ou um psicólogo que não está bem com a tarefa. Então, esse é um ponto importante, a gente deixar claro que, vamos dizer assim, a formação profissional, embora ela traga uma contribuição, a gente não pode dizer que ela é determinante para que você seja um bom evangelizador. Porém, da mesma forma, né, que a gente precisa se preocupar com a qualidade doutrinária, com a qualidade relacional, a gente precisa se preocupar com a chamada qualidade pedagógica, né? Por quê? Porque nós estamos em um processo que ele é, sim, um processo de ensino, um processo de aprendizagem, ele é um processo educativo, e aí, como todo processo educativo, ele precisa, sim, dos elementos, vamos dizer assim, da ciência da educação, nesse caso, a pedagogia. Agora, que elementos seriam esses, né? Eu acho que você já começou aí apontando muito bem. Primeiro, esse conhecimento de que, quando a gente entra num processo educativo, às vezes a gente entra muito centrado apenas no processo de ensino. E a gente esquece que a gente tem que ter um olhar também bastante sensível para como se dá o processo de aprendizagem. E aí isso muda, de uma certa forma, um pouco o foco da questão. Por quê? Porque a gente traz para o centro do processo aquele que, no caso, vai aprender, né? Na evangelização pode ser a criança ou pode ser o jovem, e aí a gente vai trazendo todos esses elementos que a gente já conversou antes, do olhar sensível, da escuta sensível, da fala sensível, essa questão também de você conhecer quem é essa criança e quem é esse jovem. Então, isso é um Sim, aspecto que a gente pode considerar, né, que é um aspecto que está em outras situações, mas que ele é central também na qualidade pedagógica. Uma outra questão importante é aquilo que a gente chama do uso das variadas linguagens, né? O que é que isso quer dizer? A gente ter o cuidado de, no trabalho da evangelização, a gente levar diferentes possibilidades. Então, a possibilidade da música, a possibilidade da contação de história, a possibilidade do trabalho manual, a possibilidade da pintura, a possibilidade da escultura, tá certo? A gente ir variando, a possibilidade da dança. Então, a gente ir variando, assim, essas linguagens, né? Por quê? Porque cada um de nós tem também as suas especificidades. A gente já verdade. pode até falar um pouquinho aí, se for possível, das chamadas inteligências múltiplas. Cada um de nós tem habilidades maiores numa área ou na outra. E na hora que você diversifica, então você faz com que mais pessoas participem. Você faz com que as crianças e os jovens, elas se sintam convidadas a participar a partir das habilidades que elas já têm. Então, isso é um ponto, né? Extremamente importante, tá certo? Possibilitar que cada um vá se expressando da forma como achar mais adequada. É importante que a gente esteja antenado também com as novas descobertas das chamadas psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento. A gente precisa conhecer um pouco também da questão de como é que esse desenvolvimento se apresenta nas variadas faixas etárias, apesar de reconhecer que cada ser humano é um ser humano diferente. Então, os contextos, os estímulos que eles têm nos seus contextos familiares, culturais, eles também vão trazer uma interferência nesse processo. Então, por isso que é importante conhecer muito, né, esse evangelizando, seja ele uma criança, seja ele um jovem. A questão da tecnologia hoje, a gente sabe que existem as várias metodologias, o reconhecimento dessa criança, desse jovem, como alguém que é também protagonista do seu processo de aprendizagem.
um trabalho pedagógico mais dialógico, né, em que a gente esteja preocupado também em ouvir, em partir dos conhecimentos prévios que essa criança e esse jovem ele já traz, porque esses conhecimentos prévios eles são base para a construção de novos conhecimentos. Então nós podemos dizer, né, que são essas questões assim que a gente pode chamar até de natureza mais básicas, mas que são importantes de serem trabalhadas, de serem conhecidas, para que o evangelizador possa levar, possa agregar essa qualidade pedagógica também ao seu trabalho, mesmo que ele não seja um pedagogo ou alguém nessa área. É verdade, mesmo porque alguns de nós, por exemplo, na minha época, era muito centrado no professor, o ensino, né? E não tinha diálogo. Então, assim, o ensino, a ciência da pedagogia, ela foi se modificando, né, ao longo do tempo. Ela está, hoje em dia, muito mais centrada também no aluno, né? Ele constrói junto, né? O aprendizado não é mais aquela coisa do transmitir o conhecimento, é diferente, mudou. Então, a gente tem que se atualizar também para Com ajudar nesse certeza. processo. Isso é extremamente importante. Partir da realidade, né? Dessa criança, desse jovem, trazer essa realidade para ser problematizada. Então, isso também é Verdade. muito importante. Verdade, que interfere muito, né, no que ele vai conseguir absorver, no que ele vai levar para a gente. Cláudia, agora falando um pouquinho para a gente encerrar, tá muito bom, mas vamos ter que encerrar para fechar. A gente queria falar um pouquinho com vocês sobre o conhecimento organizacional, para organizar a evangelização, essa parte de organização da evangelização dentro da casa espírita, a organização da própria evangelização. Como é que você vê isso, da importância, o que você recomenda, essa É, parte? falando, né, já que a nossa entrevista, de uma certa forma, ela está um pouco mais voltada para essa questão das qualidades necessárias ao trabalho da ação evangelizadora, então a gente chega numa, vamos dizer assim, numa quarta qualidade, que seria exatamente essa qualidade organizacional. Né? Isso foi uma forma também encontrada no documento orientador de nós estarmos apontando, vamos dizer assim, elementos que são essenciais para o trabalho. Isso não quer dizer que são apenas esses, mas Sim, são esses que não podem faltar. A qualidade, como a gente já colocou, né, lá, a primeira qualidade que a gente falou, que foi a doutrinária, a qualidade relacional, a qualidade pedagógica e a qualidade organizacional. Então, é importante, né, primeiro, que a gente não perca de vista que a evangelização espírita, ela faz parte de todo o trabalho da instituição espírita, ela compõe junto com os outros departamentos, com as outras áreas, o trabalho realizado pela evangelização espírita. A gente quer levantar essa questão, porque, por incrível que pareça, ainda existe muito isso em algumas instituições, como se o trabalho da evangelização fosse um trabalho à parte, né? Então, a primeira coisa é que o trabalho da evangelização precisa ser um trabalho integrado a todo o trabalho da casa espírita, e ele precisa ser um trabalho também, vamos dizer assim, que vai sendo integrado ao trabalho do próprio movimento espírita. Daí a gente tem na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, em todas as federativas, né, essa área que a gente chama da área de infância e juventude, congregando, né, trabalhos que envolvam os grupos de jovens, de crianças, das várias instituições espíritas, então isso faz parte da qualidade organizacional. E uma outra parte dessa qualidade organizacional também, nós podemos dizer assim, é como esse trabalho se organiza dentro da casa espírita, no sentido do seu planejamento, no sentido da organização dos seus horários, no sentido das atividades que são realizadas com as famílias dos evangelizandos, das reuniões pedagógicas com os evangelizadores, enfim, de todas essas especificidades, nós podemos dizer assim, do trabalho da evangelização. Então, nós consideramos que isso é muito importante também. A gente não pode fazer um trabalho educativo sem que ele tenha um planejamento. Agora, é importante que a gente perceba que esse planejamento, ele não pode ser um trilho, mas ele precisa ser o quê? Ele precisa ser uma trilha, ele precisa ser uma bússola, né? O que é que a gente está chamando
trilho. A gente não pode entrar numa sala de evangelização, onde a gente está trabalhando essa perspectiva, né? Olhando para essa criança, esse jovem na sua integralidade, na sua perspectiva de espírito imortal, onde a gente está com essa proposta do olhar sensível, da escuta sensível, da fala sensível, e a gente entrar dizendo assim, eu estou aqui com isso no papel, é isso que eu vou fazer, e daqui eu não vou sair, de maneira nenhuma, né? A gente tem que atender também, muitas vezes, algumas questões que acontecem ali no momento, no cotidiano, e que a gente tem que fazer a adequação. A gente sempre gosta de dizer no campo da pedagogia que a questão é imprevistos podem acontecer. A gente só não pode improvisar. Então, não é improvisação, né? Isso aí é que não pode acontecer. Agora, imprevisto, esse sim pode acontecer, e a gente tem que ter esse grande jogo de cintura para saber lidar com essa situação, atendendo ao que a gente considera que é mais importante naquele momento, que é o bem-estar das crianças, dos jovens, de todos aqueles que estão ali envolvidos. Então, a gente entende sim, né, que o planejamento, ele é importante, que toda essa organização dentro da casa espírita, ela precisa acontecer, que a gente não pode fazer um trabalho de evangelização de repente, onde seja assim, a sala tem 4 evangelizadores, cada um vai uma semana do mês, onde não haja entre esses evangelizadores, a troca, o diálogo, tá certo? Onde não se criam os vínculos também com essa criança. Então, tudo isso a gente considera que é extremamente importante. É lógico que isso tem que ir respeitando também as características de cada casa, de cada grupo, de cada pessoa, né? Mas é fundamental para que a gente realize um bom trabalho. Então, nós entendemos que esses 4 pontos, na verdade, essas 4 qualidades, apesar delas estarem separadas para que a gente as compreenda, né, dentro de uma perspectiva mais didática, mas, na verdade, elas estão extremamente entrelaçadas. Então, a questão doutrinária é importantíssima, não pode faltar, é fundamental. Vamos dizer assim, a essência do nosso trabalho. A questão relacional também, né? Como é que a gente vai trabalhar um conteúdo que é um conteúdo para a vida, que é um conteúdo para a formação do homem do bem, se a gente não trabalha nessa perspectiva da afetividade, das boas relações? A questão pedagógica precisa estar presente num processo educativo dessa magnitude. E a questão organizacional também, porque sem planejamento, sem organização, sem meta, a gente não consegue alcançar os objetivos a que a gente se propõe, né? Dá para ter Então, uma sem a outra. exatamente, elas caminham juntas, né? Na verdade, a divisão é só para que a gente possa compreender a especificidade de cada uma. É verdade. Fantástico. Cláudia, muito bom. Tá muito bom. A gente queria continuar mais um tempão. Vamos preparar outra já. E muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição, por suas palavras. A gente agradece demais. E já estamos pensando numa outra entrevista, assim que você puder. Em nome de Jesus no Leme, né, de todos nós, um grande abraço e a gente combina uma próxima vez. Muito obrigada, Cláudia, fique com Deus. Pronto. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, é sempre muito bom a gente dialogar, né, sobre esses assuntos que dizem respeito ao trabalho da evangelização. Nós entendemos que essa é uma perspectiva, assim, da qual a gente não pode se afastar nunca, e principalmente é dizer, mais uma vez, da importância de cada evangelizador, lá no seu centro espírita, trabalhando lá, tá certo, com as suas crianças, com os seus jovens. Então, às vezes, a gente não tem a dimensão de como isso impacta a vida dessa criança, a vida desse jovem, e numa perspectiva bem maior, que é essa perspectiva da imortalidade. Então, todos nós que acreditamos no mundo melhor, que almejamos realmente viver em um mundo melhor, precisamos estar constantemente investindo no trabalho da evangelização espírita infantil e juvenil. Muito obrigada pela oportunidade, um grande beijo no coração de todos. Verdade, Cláudia, obrigada, um beijo enorme, fique com Deus. Muito obrigada. Obrigada também, gente, tchau.